muito bom dia mesmo para você que já está em casa, para você que já está trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nas repartições, nos salões de beleza, em casa, na sala, na cozinha. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tem muita gente assistindo o nosso programa exatamente agora, às 8h50 da manhã de segunda-feira, né? Logo após um feriadão, todo mundo muito descansado, bronzeada, né? Com muita força, né? Que aí adquiriu no final de semana, nesse grande feriado, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado você que tem acessado os nossos programas na internet, lá no YouTube. Muita gente tem assistido os nossos programas, os programas da TV Mar, através do YouTube. Mas você pode assistir o nosso programa, deixa eu dar um exemplo agora. Daqui a pouco eu vou falar quem vai ser a nossa entrevistada. E aí você pode ter interesse de indicar para uma amiga, para um amigo, e de repente essa pessoa não é assinante NET e não tem como acessar o canal 25 da NET, tá certo? Mas não tem problema não, ela pode assistir pela gazetaweb.com. Lá na gazetaweb.com, como o Fábio está mostrando aí pra gente, ó, do lado esquerdo, tá vendo ele com a setinha aí, ó? Em cima do nome assistir, você clica e vai estar assistindo ao vivo, né? Exatamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25. A outra opção, lá para meio-dia, mais ou menos, você pode acessar lá no YouTube, na página principal, você vai digitar TV Mar, canal 25, dá um Enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar. E aí estarão os nossos programas mais recentes. Aí você vai escolher o programa que você quer assistir, tá bom? Muito obrigado aí ao Fábio, obrigado a todos os nossos entrevistados, tá bom? Obrigado a todos os nossos telespectadores, melhor dizendo. Hoje no nosso programa nós vamos receber a nutricionista Tatiana Barros, que vai falar aqui sobre nutrição materno-infantil. E você tem dúvidas, né? Algumas, aliás, quem não tem dúvidas? Qual a mamãe, qual o papai que não tem dúvidas sobre a alimentação adequada para o seu bebê, para o seu filhinho, para a sua filhinha? Pois é, você vai tirar várias dúvidas hoje no nosso programa. Nós estaremos aqui com duas nutricionistas, elas vão falar exatamente sobre a alimentação adequada, o momento que você pode mudar de alimentação, o que deve começar, né, a ser ingerido pelos bebês. Tudo isso você vai saber daqui a pouco, e você pode também ligar para o 33 77 90 97 e participar também de qualquer programa ao vivo da nossa TV Mar, canal 25. E você também pode mandar um WhatsApp ao 98 107 9872. Mande vídeos, fotografias, os flagras que você pegou, acabou de pegar um flagra aí nas ruas de Maceió, no seu bairro, um problema sério que você tem no seu bairro e o poder público ainda não atendeu às suas necessidades, até a necessidade do seu bairro, não tem nenhum problema, manda pra gente que a gente vai publicar para levar ao conhecimento da sociedade, muito especialmente do poder público, tá certo? E vamos começar o programa falando de um assunto que interessa a muita gente. É que um estudo feito na Universidade da Escócia revelou que falar mais de uma língua pode ajudar pacientes a se recuperarem melhor de um AVC, o acidente vascular cerebral. A pesquisa foi feita com 600 pessoas que foram vítimas de AVC, também conhecido popularmente como derrame. O resultado mostrou que 40,5% que falavam mais de uma língua, por exemplo, ficaram sem sequelas mentais. O estudo sugere que o desafio mental de falar vários idiomas pode aumentar nossa reserva cognitiva. Tá aí uma dica, não importa a idade, mulher, não importa a idade, homem, vai procurar aí um instituto, uma escola para falar mais de uma língua, que com certeza é coisa boa em todos os aspectos. Sem falar da questão cultural, tá aí, né, uma pesquisa mostrando que também vai ajudar na saúde para toda a vida.
Interessante é que é para toda a vida. Agora, olha essa notícia que pode fazer muita gente mudar os hábitos alimentares. Um relatório publicado pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido apontou que o consumo excessivo de alimentos ricos em amidos preparados em altas temperaturas, como torrada ou batata assada, pode trazer riscos para a saúde. Isso porque durante seu preparo, uma reação química leva à formação de substância acrilamida, que já foi associada ao aumento de risco de câncer e danos ao sistema nervoso e reprodutivo. A acrilamida pode aparecer em torradas, pães e biscoitos crocantes, batatas assadas ou fritas, cereais, além de café. Pois é, e eu que sou apaixonado por café. Vai chegar uma hora que a gente não vai poder comer mais nada, né? Nem cru, nem torrado, nem cozido, vai ter que se alimentar aí do ar e ninguém sabe, porque daqui a pouco também está tudo contaminado, vai ser muito complicado, né? Mas está aí as dicas, né? É uma pesquisa e vale a pena a gente sempre estudar e pesquisar também sobre estes assuntos para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Gente, o governo federal vai reativar uma força-tarefa integrada por 17 ministérios para tentar conter o avanço dos casos no Nordeste de microcefalia, a condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. Os trabalhos dos grupos devem começar nesta semana. Além do Ministério da Saúde, a Defesa e as Forças Armadas estão entre as pastas que farão parte da ação conjunta. O grupo já irá aprofundar os estudos para saber se os casos de microcefalia estão mesmo relacionados ao surto do Zika vírus, né? O que me chama a atenção é que antes de propagarem a ideia que pode ser do Zika vírus, né, do mosquito, mesmo mosquito da dengue, né, Zika vírus e outros, né, mosquitos aí parentes desses outros mosquitos, que antes de ser publicado, que eu acho algo muito sério, é um surto que está acontecendo exatamente no Nordeste, muito especialmente no estado de Pernambuco, deveria realmente pesquisar mais antes de publicar, né? Porque aí deixa a população ainda mais apavorada, tá certo? Mas vamos rapidinho aqui passear pela nossa Gazeta de Alagoas. E é assim, ó, se você quiser fazer assinatura, o Fábio vai mostrar pra gente aí, é o 4009-7999. Aí você vai dividir no cartão, dividir no cheque, é baratinho. Aí todas as manhãs você recebe na sua casa exatamente assim, ó, nessa embalagem higiênica, protetora para não molhar lá no jardim, na varanda de casa, tá vendo? Muito simples, ó. E aí você vai receber toda a informação de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Olha aqui, ó, dossiê aponta fraudes na reforma agrária em Alagoas. Ou se tivesse me perguntado isso há 15, 20 anos atrás, eu já passava a informação, não precisava nem do dossiê. Todo mundo sabe disso. Já me ofereceram terrenos para comprar nesses assentamentos, lotes com 3,5 hectares, 6 hectares, 4 hectares. Muita gente, muita, não é pouca gente não. E aí a gente percebe que as coisas não acontecem, né, melhor no nosso país, porque parece que é todo mundo envolvido com fraudes, com corrupção, parece que é uma coisa que está no sangue do brasileiro, todos queremos aproveitar de uma forma ou de outra, né? Então tá aí, e não é novidade nenhuma, viu? Irregularidades no programa de reforma agrária em Alagoas, são lotes abandonados, vendidos ou arrendados, são centenas, tá aqui dizendo na matéria, mas não é novidade mais não. Isso aí está muito tempo que acontece isso, tá certo? Inflação tira poder de compra de maceiense. Isso aí também todo mundo está percebendo, todo mundo está sentindo isso aí todos os meses
quando a gente vai fazer a feira, né? A semana quinzenal, mensal. Está aqui também indenizações, ó. DPVAT, melhor dizendo, DPVAT. Esses acidentes de trânsito, não tem nenhum problema, aconteceu o acidente, procura a pessoa certa, o órgão certo, e com certeza todos têm direito a essa indenização, tá certo? E aí tá essa dica para os nossos telespectadores, tá certo? Aí a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, daqui a pouco você vai saber tudo sobre a alimentação adequada para o bebê, para a sua criança. Quando é que a gente deve mudar, né? O bebezinho deve parar de mamar quando? E depois que parou de mamar, como é que deve ser inserido o alimento adequado, corretamente, na quantidade certa? São várias dúvidas que a gente vai tirar daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo, a gente volta já. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br.
A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Jatiuca ali, da antiga Rua São José, né? Paralelo a Dona Constança ali atrás. Um abraço, é muita gente que assiste o nosso programa ali da Rua São José e a gente fica muito feliz. Aproveitando, mandando um abraço também para o meu amigo Henrique, empreendedor. O Henrique está sempre aí com as ideias empreendedoras e é nosso telespectador assíduo. Ele está sempre aí nos assistindo. Ao Jaminho também, meu amigo Jaminho, um forte abraço para ele. Também a Tenente Coronel Valdenise do Proerd, uma mulher que vem trazendo tantas coisas boas aí nas grotas, nas periferias de Maceió. Portanto, um forte abraço para ela, toda a equipe dela, admirada por todos da corporação, pelos trabalhos e pela dedicação que ela tem às causas da Polícia Militar de Alagoas. Um forte abraço para ela, Tenente Coronel Valdenise. Gente, olha, quem está grávida ou tem criança, sabe que surgem diversas dúvidas sobre a alimentação adequada para o filho. Qual a hora de tirar o leite materno? Quais os alimentos são mais adequados nos primeiros anos? Para esclarecer essas e outras dúvidas, recebemos aqui a nutricionista Tatiana Barros. Ela vai falar tudo sobre a alimentação adequada para o seu bebezinho, né? Então, ainda vale a pena você mandar um recadinho para sua amiga para conhecer, para saber como alimentar corretamente o seu bebê. Primeiro, vamos entender o que é a nutrição materno-infantil. Bom dia, Tatiana. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. A nutrição materno-infantil, ela envolve desde a alimentação daquelas mulheres que estão tentando engravidar durante a gestação e da criança, desde quando ela está sendo amamentada até os 18 anos, que vai até a adolescência. Que isso, menina? Isso. Então, espera um pouco. Então, essa alimentação materno-infantil,
ainda antes da mulher ficar grávida, ela já precisa saber, conhecer um pouco sobre o assunto para ter uma alimentação adequada para que isso possa refletir no feto, né? E posteriormente na criança. Com certeza, durante a concepção mesmo. Normalmente, quando a mulher está tentando engravidar, a gente já faz uma suplementação de ácido fólico, que é muito importante para o desenvolvimento do tubo neural da criança, que começa a se desenvolver logo nas primeiras semanas de vida desse feto. Por isso que é importante, já que a gente não sabe o momento certo, o momento mesmo que ocorre a concepção, então já é bom que ela já esteja sendo acompanhada durante essa fase para que já ocorra essa suplementação que normalmente está deficiente em algumas mulheres. Interessante, Tatiana. Eu estava aqui pensando o seguinte, os leigos, e eu me incluo aí entre os leigos nessa área, a gente fala muito nas ruas, né? Coisas que os pais da gente falavam que era proibido. Né? Isso não podia comer porque ia fazer mal. Hoje, pesquisas mostram que não é mais proibido e que faz muito bem, né? Quais as principais mudanças nessa área? E o que antes era permitido e hoje por exemplo, antes não era permitido e hoje é permitido. Como é que foi? Como é que é essa mudança nessa área? E pode citar alguns exemplos para a gente? Em relação à alimentação infantil, antigamente a Organização Mundial de Saúde, ela aconselhava que as mães amamentassem de 4 a 6, quer dizer, até 4 a 6 meses de forma exclusiva. Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, deve ser exclusiva até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, que a criança já está com desenvolvimento em relação ao sistema digestivo e todo o sistema imunológico já mais preparado para outro tipo de alimentação, é que começa a alimentação complementar. Outra coisa é que antigamente a introdução alimentar só era feita em formas de papinhas. E hoje a gente já sabe que essas papinhas eram orientadas porque a criança com 4 meses, ela já não tinha tanto um desenvolvimento fisiológico que fizesse com que ela já comesse o alimento sólido. Ao contrário, hoje em dia, ela com 6 meses, ela já tem alguns movimentos que permitem que ela já consuma alimentos sólidos. Então, o que a gente faz? Ela pode começar a comer frutas. Frutas não precisa mais estar amassando. E isso, lógico, acompanhado por uma nutricionista e que vai orientar a mãe a observar de que forma ela deve oferecer essa alimentação. Outra coisa é a alimentação da criança, o que é proibido. O que não é proibido? Tudo que seja dentro de uma alimentação saudável. Frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, leite. O leite só não é aconselhado quando a criança realmente apresenta alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. A gente vai falar daqui a pouco sobre a intolerância. Isso. E alimentos proibidos que não devem ser dados a crianças é o quê? É açúcar. O açúcar só deve ser oferecido à criança acima dos 2 anos, porque antes não há necessidade nenhuma. Ela não tem ainda o gosto, ela não sente a necessidade de colocar açúcar ou até mesmo sal na alimentação dela. Então, Tatiana, até 2 anos é interessante que não colocar açúcar no alimento da criança, nenhum tipo de açúcar. Porque não há necessidade, ela não sente falta. Às vezes as mães ficam dizendo, não, mas a bichinha, ela não pode comer, é porque todas as outras... Mas não faz bem para ela. O açúcar, ele não traz nenhum benefício. E interessante, como você está falando, e não faz diferença. Não faz diferença. Para o paladar da criança. Então, não vai fazer bem. Não vai fazer bem e nem faz diferença, principalmente. Com certeza. Como a gente sabe, agora, desde pequenininho, já está tendo uma grande prevalência de crianças com obesidade. Então, se a gente começa a dar, principalmente a mãe, que ela tem esse poder de oferecer uma alimentação saudável, se ela, pelo menos nos primeiros anos de vida, a criança ela tem uma menor probabilidade de ter obesidade. E a gente sabe que se a criança ela se torna obesa durante a infância, provavelmente ela vai continuar sendo obesa durante a fase adulta. Então a gente tem que prevenir. Então isso é muito provável. Muito provável. Estudos dizem que o risco é de 3 vezes mais de uma criança obesa se tornar adulto.
um adulto obeso. E aí é muito sério, né? Muito sério a questão da autoestima, a questão psicológica. Em relação a doenças mesmo que vêm com a obesidade. E aí, consequentemente, as doenças. Tá certíssimo. Agora me fala uma coisa, no consultório, quais são as principais dúvidas das mamães, né? Principalmente as de primeira viagem, né? As primeiras, principalmente durante a gestação, o que eu posso e o que eu não posso comer. Tanto a alimentação da gestante quanto a alimentação da criança deve ser como deveria ser a nossa alimentação. Uma alimentação saudável, rica em fibras, em frutas e verduras. Deve-se evitar a gordura, alimentos fritos. Como você disse mesmo anteriormente, alimentos fritos, eles levam à formação de substâncias que são cancerígenas. Então, a gente tem que evitar esses alimentos fritos, evitar doces, alimentos que são refinados, porque não tem fibras e muitas vezes não tem tantas vitaminas como os alimentos integrais. Então, esses que são os alimentos que a gente deve preferir. Exatamente. E aí a gente teve até uma nota, né, no começo do programa falando de alimentos como torradas, pães, alguns tipos de cereais, enfim, né, que são processados. E isso leva a uma consequência, muitas vezes, o próprio câncer, né, principalmente ao câncer. Essa é a principal preocupação, como batatas assadas. E parece até que foi de propósito, mas não foi. Foi muita coincidência. Não, foi muita coincidência, falando, né? Muita coincidência. E aí, Tatiana, a gente fica falando muito da criança agora. A criança já tem meses, um aninho. Mas eu achei interessante quando você falou que há uma preocupação das mães a partir já da gestação no que diz respeito à alimentação. Então, essa é a principal dúvida das mães ainda antes do bebê nascer. Ainda antes. E depois, quando a criança, porque como é aconselhado, e se a mãe conseguir... Tem todo, por isso que é interessante o acompanhamento durante a gestação, porque a gente faz com que, explica para ela a importância do aleitamento materno, explica quais os manejos que devem ser feitos, porque pode ser que aconteça o seguinte, pode ser que ocorra alguma intercorrência durante a amamentação e a gente está ali para apoiar a mãe, ensinar como deve ser amamentado, ensinar que o leite, ele é suficiente para a criança, não existe nenhum leite fraco. Toda mãe, ela tem a capacidade de amamentar. A única coisa que ela tem que ter é calma, para que ocorra realmente a descida do leite. E após os 6 meses, é que a gente começa a introduzir a alimentação. Por isso que é bom que ela seja acompanhada, para a gente já dizer o que a criança deve e como deve ser alimentada a partir dos 6 meses. Que essa é uma dúvida também, como introduzir ou que idade. A idade de introduzir a alimentação da criança é a partir dos 6 meses. Certo. Mesmo que a criança não esteja... Isso é bem taxativo, a partir dos 6 meses. Mesmo que a criança não esteja sendo amamentada, ela está sendo oferecido uma fórmula que deve ser de acordo com a idade dela. Existem fórmulas iniciais, que são as fórmulas de partida, e as fórmulas que vão após os 6 meses. As fórmulas, da mesma forma que o aleitamento materno, até os 6 meses, essa criança que vem recebendo uma alimentação artificial, ela deve continuar, e após os 6 meses é que a gente começa a introdução alimentar. Muito interessante. Agora, eu estava aqui pensando, Tatiana, muitas mulheres desejam amamentar, né? Que aí algumas, eu às vezes estou escutando, além das pesquisas, eu escuto muitas mulheres conversando, e muitas têm um desejo de alimentar. Mas aí são dores, incômodos, o bebê não consegue pegar o peito muito facilmente. Eu não sei se você poderia dar alguma dica, mas assim, quais são as causas mais identificadas nesses primeiros dias que a mãe começa a amamentar? E eu estou perguntando porque o maior problema é quando a partir dali ela não consegue mais amamentar a criança vai ter que se alimentar de alimentos sem ser do leite materno. Isso. A primeira coisa é avaliar a pega do bebê, se ele está pegando corretamente no seio da mãe. Ela não pode pegar apenas no bico do mamilo, tem que pegar no mamilo inteiro, na toda a auréola. Porque se ele não pegar nessa auréola toda, ocorrem as rachaduras. Ocorrendo as rachaduras, a mãe vai estar impossibilitada de dar porque dói e vai fazer com que ela diminua a quantidade de oferecer esse leite para o bebê. Se ela diminui a frequência, pode ocorrer o seguinte, pode ocorrer o engurgitamento mamário, que é quando o leite ele fica
como se fosse empedrecido no peito. Então, se a mãe, ela estimula, faz massagem, coloca o bebê para mamar de forma correta, observando se a posição está correta, se o bebê está pegando de forma correta e oferecendo a livre demanda, que não existe horário fixo, tem que ser de acordo com a vontade do bebê. Se ele está sendo alimentado, é quando ele quiser, na hora que ele quiser. Não existe de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. É de acordo com a vontade dele. Então, é sempre bom, se por acaso ela tiver alguma dúvida e não estiver sendo acompanhado por uma nutricionista, pode pedir auxílio também ao pediatra ou até mesmo ao banco de leite humano, que existem enfermeiras lá, profissionais que vão orientar essa mãe qual é a melhor forma dela amamentar essa criança. Então a gente vai percebendo, Tatiana, que o que existe mesmo é a falta da informação, da orientação. Procurar um profissional adequado, um profissional que vai exatamente ajudar na identificação do problema. Olha como você está falando uma coisa tão interessante, né? A posição do bebê, como o bebê vai pegar o peito, se está corretamente. E aí você vai conseguindo ajudar essa mamãe de primeira viagem, né? Com certeza. E com isso o bebê vai começar a puxar o leitinho e sua mãe não vai sentir mais nenhum incômodo e ele vai chegar a 6, 7, 8 meses tranquilamente, né? O ideal é 6 meses exclusivos, sem água, nem leite, nem chá, qualquer outro complemento, e até os 2 anos de idade. Mesmo que ela vai começar a complementar, mas até os 2 anos essa criança deve continuar sendo amamentada. Ok. Senhor diretor, por gentileza, melhora aqui o meu ponto, por favor. Felipe Ferreira, melhora o meu ponto, muito obrigado. E aí, essa fase de transição nutricional, ela é importante. E, logicamente, a mãe vai ter também que procurar a ajuda de um profissional para ser uma transição também adequada, uma transição correta para que não traga prejuízos para o bebê. Com certeza, porque muitas mães, elas ficam angustiadas, porque a criança, como ela só está acostumada com leite materno, às vezes ela rejeita alguns alimentos. Para a gente ter certeza que a criança rejeitou um alimento, ela tem que consumir esse alimento por pelo menos 10 vezes. Pelo menos 10 vezes. A gente vai oferecer, a criança, você oferecer uma banana, por exemplo, e ela colocou para fora, isso é um estímulo, porque ela nunca colocou uma banana na boca. Então, a gente vai oferecer em outra oportunidade a banana de novo. E a gente vai oferecendo de outras formas até que ela venha aceitar. Pois é interessante. Eu vou até mandar um recado para minha Julinha em casa, né? A Julinha está com 6 meses, está fazendo, acho que amanhã exatamente 6 meses. E a Júlia rejeitou, por exemplo, mamão. Então, só rejeitou 2 vezes. Tem mais 8 vezes, no mínimo mais 8 vezes. No mínimo mais 8 vezes. Depois que oferecer ele in natura, depois a gente vai começar a adicionar ele em outras preparações para ver se ela aceita. O importante também nessa fase é que você ofereça o alimento, só o alimento, não misturar. Por exemplo, você não vai oferecer uma salada de frutas para a criança, porque ela precisa identificar o sabor de cada alimento. É oferecer uma banana, oferecer uma mamão. Ali está o aleitamento materno, como a gente falou, é preconizado até os 6 meses, exclusivo, sem água, nem leite, nem chá, porque o leite, ele já tem todos os nutrientes que são necessários para a criança. Então, ali vai ter a água necessária, as vitaminas, os minerais, alguns fatores imunológicos que são passados, como algumas imunoglobulinas que elas fazem. Né, Tatiana? Isso. Esses 6 meses aí não tem água, não tem água, só o leite materno mesmo, só precisa dele. E toda mãe é capaz de amamentar o seu bebê. E esse rapaz aí que tá reclamando de quê? Fala pra mim. Isso é a obesidade infantil, como eu já tinha falado anteriormente. A criança fica muitas vezes na dúvida do que comer. Certo. Se ela vai comer uma alimentação, que é o que normalmente a gente encontra por aí, se é coxinha, se é pastel, se são doces, que no nosso paladar, nós normalmente, às vezes parece ser mais saboroso, mas às vezes a gente perverte o nosso paladar. Certo. Se a criança ela é acostumada a comer frutas, a comer verduras, ela vai sentir a vontade de comer esses alimentos. O importante é a gente oferecer à criança, porque normalmente o que ocorre é que as mães não oferecem esses alimentos às crianças. Vamos para a próxima imagem.
Vamos aí. Aqui é a alimentação na gestação, que é tão importante quanto a alimentação da criança. Porque tudo que a mãe ingere, ela vai passar para o bebê que está sendo ali gerado. Então, é extremamente importante a gente oferecer uma alimentação saudável durante toda essa fase. Normalmente, alguns nutrientes, eles podem ser suplementados, como o ferro, porque normalmente a mãe, como aumento de líquido, normalmente essa mãe pode ter anemia. Então, a gente suplementa ferro para que não ocorra anemia nessa mãe. E, às vezes, como a mãe não consome muitos peixes, por exemplo, normalmente a gente faz suplementação também de ômega 3, que é extremamente importante para a diminuição dos triglicerídeos e para que ocorra uma melhor formação do sistema neurológico da criança. Tatiana, eu já vi, pode voltar aqui, seu diretor, eu já vi, ouvi falar que aí a mãe, tendo todo esse tipo de alimentação saudável, aquilo que ela pensa no futuro em dar para o bebê, ela começa a ingerir, começa a alimentar durante a gestação, de preferência, como você falou no começo da entrevista, ainda antes dela engravidar, conceber, e aí isso tem relação com o paladar, com o gosto dessa criança, ela já não vai ser tão estranho para o paladar daquela criança quando ela tiver já a oportunidade, depois de 6 meses, de ingerir aqueles alimentos, ela vai ter uma ligação já no mental da ideia. E até mesmo do paladar. A partir da 12ª semana de gestação da mãe, a criança ela já tem o paladar formado dentro da barriga da mãe. Então, ela já começa a identificar alguns sabores. Ela começa a identificar o azedo, começa a identificar o doce. E durante o aleitamento materno, os sabores que a mãe come vai ser transmitido também para a criança. Então, no leite já sai o gosto de algumas... Não é o gosto de uma batata frita, não isso, mas sai o gosto de azedo, de doce. Se a mãe consumir muito doce, é normal que a criança tenha mais preferência por doce. Outra coisa que é importante também... Incrível isso, né? Isso. Muito importante é a alimentação da família e da mãe, porque a criança, ela vai querer comer o que você come. Ela está sendo estimulada pelo que você come. Então, ela precisa ver. Não adianta a gente passar um plano alimentar para uma criança perfeito, sem doces, sem frituras, sem refrigerante, se a família consome. Lá depois a garrafa de refrigerante. Com certeza, como faz principalmente as crianças que têm o problema da obesidade na infância, o que elas reclamam? Porque a minha alimentação é feita diferente, tia. A minha mãe faz uma comida para mim e a comida do meu irmão e a comida dela é diferente. Não pode. A alimentação da família tem que ser a mesma. E se você quer que seu filho coma de forma saudável, você tem que comer de forma saudável, porque ele vai se inspirar em você. Tatiana Barros, nutricionista, um bate-papo muito importante para o nosso telespectador. E eu gostaria até ainda de falar, por exemplo, sobre intolerância à lactose, no caso das crianças. Não vamos ter mais tempo, mas a gente vai ter uma outra oportunidade para a gente falar sobre a intolerância à lactose. Você atende em qual consultório, qual bairro? Eu atendo na Clinutri, que é uma clínica especializada em nutrição. Somos 3 nutricionistas. Eu na área de nutrição materno-infantil, a Carla Viana na nutrição esportiva e a Laís Navarro na nutrição clínica adulto e idoso. A gente atende no Harmony. Harmony. Isso, no Trade Center, na sala 406. Aqui no Harmony, aqui perto, isso, né? Aqui na perto. Jatiuca, Mangabeiras ali, né? Isso. Pois é, a gente agradece as suas informações, as suas dicas e muito sucesso, muita inspiração, muitos estudos, muitos fundamentos científicos para que você possa levar muita vida a essas crianças e se tornarem no futuro adultos saudáveis, né? Muito obrigado mesmo. A gente vai marcar uma outra oportunidade para a gente falar sobre a intolerância à lactose no caso das crianças, né? E quando é que começa, enfim, a gente vai marcar uma outra oportunidade. Muito obrigado, tá bom? Nada, obrigada. Gente, olha, e a gente agradece o carinho, agradece a audiência, inclusive, se você chegou na metade da entrevista sobre exatamente a questão da alimentação para bebês, né? Nutrição para bebês, a mudança, enfim, se você tiver alguma dúvida e chegou já no meio da entrevista, 11h30, meio-dia, já vai estar no YouTube. Aí lá na página principal você vai digitar TV Mar Canal 25, aí vai procurar o nome do programa Cortando e você vai ver a entrevista completa com a nutricionista Tatiana Barros. A gente fica muito feliz pelo carinho, pela audiência, muito obrigado. Fiquem com Deus, até amanhã, tá certo? E você vai continuar aí com a programação da sua TV Mar Canal 25. Tchau, tchau!